Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara. Toda segunda-feira nós estamos juntos, os dois primeiros horários, de 18h30 até as 20 horas, falando sobre biologia. E hoje, 17 de outubro de 2022. Eu ia dizer 23, já estou pulando um ano já. Mas está ligeirinho. Tudo bem com vocês, galera? Vamos lá, então? Espero que todos vocês estejam bem. Um abraço aqui para a galerinha de Colônia do Gurgueia, que já está conectado com a gente. Quem estiver conectado conosco também no YouTube, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira participar. Professor, eu queria fazer uma contribuição aqui, eu queria falar alguma coisa, fique à vontade, o horário, o momento, é para isso mesmo. Beleza? Show! Show de bola, galerinha. Vamos lá, então, vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos, na nossa aula de hoje, com um tema extremamente importante. Você que vai fazer Enem, né? Eu estou falando isso porque é G7 é terceira série. Terceira série vai fazer o quê? Vai fazer Enem. Você que vai fazer Enem, tá? Fique de olho neste conteúdo. Ecossistema, os fatores abióticos e a diversidade de adaptação dos seres vivos ao meio ambiente. Tá? Então, esse é um conteúdo que a prova do Enem adora. Simplesmente adora. A prova do Enem ama, meu amigo. Aliás, não há uma única prova, uma única edição do Enem que não tenha esse assunto de ecossistemas, que não tenha esse assunto de fatores bióticos e abióticos, que não tenha o assunto relacionado. Passa o slide para mim aí, por favor. Que não tenha... Não. O slide do retorno, que não está passando. Aqui está beleza. O retorno aqui... agora passou, agora está beleza. Que não tem esse conteúdo. Então, assim, eu diria para você que é praticamente impossível, né, você fazer uma prova, uma edição de Enem que não tenha aí esse conteúdo. Que não tenha esse conteúdo. É praticamente impossível. Tá? Beleza, galera? Então, tá aí identificar, localizar, comparar e reconhecer a importância dos ecossistemas brasileiros relacionados aos diversos ecossistemas da biosfera e perceber suas constantes modificações, tá bom? Beleza? Então tá aí, já passei. Vamos para a nossa nosso primeiro slide, né? Tratando sobre os níveis de organização, mas deixa eu falar, não são os níveis de organização em biologia, são os níveis de organização da ecologia. Existe uma diferença, tá, gente? Professor, que diferença é essa? É porque se nós estivéssemos tratando de níveis de organização, de um modo geral, nível de organização dos seres vivos, nós teríamos que ter partido de átomos. Aí teríamos átomos, moléculas, células... Não é daí. Nós estamos falando sobre os níveis de organização na ecologia. E aí, obviamente, que a gente começa a partir de um outro momento. Tranquilo? Então, nós não vamos começar falando sobre os níveis lá a partir de átomos, não, tá? Beleza. Muito bem, professor. E aí, nós vamos começar a partir de quê? E vamos definir quem é quem aí no jogo do bicho, né? Saber quem é quem aí.
Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a ecologia e o que ela estuda, né? A ecologia estuda o relacionamento entre os seres vivos e o ambiente, estuda a nossa casa. A palavra oikos, oikos quer dizer casa, logos quer dizer estudo. Ué, mas professor, peraí. Estudo da casa, que negócio estranho isso. Pois é, galera, deixa eu explicar. É que a ecologia, ela considera que a nossa casa é o planeta. A ecologia considera que a nossa casa é o planeta. É por isso, só por isso. Então, por isso que a gente diz, ecologia, né? Oikos quer dizer casa, logos quer dizer estudo, tratado. Ecologia, estudo ou tratado da casa. E, obviamente, se eu estudo a casa, eu estudo o relacionamento entre os indivíduos que vivem nessa casa. Obviamente. Tranquilo? Bom, ecobiose, parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente. Eco, bio quer dizer vida, ecologia, né? Então, ecologia, ecobiose, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Parte da ecologia, que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Elelobiose. Eita, professor, que nomes estranhos esses. Elelobiose, ecobiose, estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Elelobiose estuda a relação que ocorre entre os seres vivos de um modo geral, sem levar em consideração o ambiente. Cenobiose, para a ecologia, que estuda as relações entre indivíduos da mesma espécie. Mesma espécie. Indivíduos de uma mesma espécie. Isso é cenobiose. E aloiobiose, para a ecologia, que estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Cenobiose, mesma espécie. Aloiobiose, espécies diferentes. Tranquilo, galera? Tranquilo. O Tiaguinho Deobaldi Dornelles Lavoisier. Coloca para mim aí, por favor, a relação dos IPTVs aí que estão conectados com a gente, por favor. Só para eu ver aí quem... tá, beleza. Tá desconectado aí. Conecta para nós. Tá online, né? Pronto. Beleza, lá hora. Então vamos lá, galerinha. Os seres vivos e o meio ambiente. Vamos entender aqui, não é? Com relação aos crescentes níveis de organização biológicas. Aqui sim, eu tenho que tratar, estou tratando com vocês. Aqui, tudo bem. Eu estou tratando aqui os níveis de organização em biologia. Aí a história é diferente. Aí a coisa é diferente, tá bom? Porque aí eu vou desde célula, na verdade o ideal seria eu ir desde átomos, né? Átomos, moléculas, organelas, células, aí tudo bem. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre o início de tudo, a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. Morfofisiológica de todos os seres vivos. Então, veja lá. Por que você colocou isso, hein, professor? Morfofisiológica. Porque a célula, pessoal, é a unidade morfológica e fisiológica de todos os seres vivos. Morfo quer dizer o quê? Etimologicamente quer dizer forma, e fisiológica, do ponto de vista da etimologia da palavra,
quer dizer função. Então, morfofisiológica, que tem mesma forma e função. Beleza? Forma e função. A célula, pessoal, é a unidade que dá forma e função a todos os seres vivos. Aliás, vou mais além. Falou em ser vivo, nós temos que falar em célula. Todo ser vivo, obrigatoriamente, é formado por célula. De novo. Todo ser vivo, obrigatoriamente, é formado por célula. Não tem o que discutir. Ah, professor, mas e os vírus, hein? E os vírus? Galera, vírus não é considerado ser vivo até que ele parasite alguma célula. Até porque ele é parasita intracelular obrigatório. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, gente, até que ele esteja parasitando uma célula, nós não podemos chamá-lo de ser vivo. Por quê? As funções vitais de um indivíduo, ele só, no caso do vírus, ele só manifesta quando ele está dentro de uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Beleza? Muito bem, galerinha. Um conjunto de células que desempenham coordenadamente a mesma função. Vai formar os tecidos. Conjunto de células desempenhando de maneira coordenada, desempenhando a mesma função, forma os tecidos. Por exemplo, um conjunto de adipócitos. Adipócito, pessoal, é o nome dado às células do tecido adiposo. É o nome dado às células do tecido gorduroso. Isso é adipócito. É esse nome aí que nós damos. Adipócito, tá? Então, veja bem. Adipócito, adipo quer dizer adiposo, cito quer dizer célula. Então, célula gordurosa, célula do tecido adiposo. Essas células, elas têm uma função. Células do tecido adiposo, elas fazem, quando elas armazenam gordura, não é? Elas ficam lá na hipoderme. Nós temos 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme, que é a mais interna, é uma camada com gordura. É uma camada com gordura. E aí, galera, esta camada com gordura, ela forma o tecido adiposo. Várias células, tecido adiposo. Tá? Beleza? Então, várias células adiposas formam o tecido adiposo. Esse tecido adiposo, juntamente com outros tecidos, por exemplo, o nosso coração tem tecido adiposo. O nosso coração tem tecido muscular. Tecido adiposo é um tecido conjuntivo. Nós ainda vamos estudar sobre isso, sobre tecidos. Tem tecido conjuntivo. O nosso coração tem tecido muscular. Tem tecido muscular, tá? E que no caso é o tecido muscular estriado cardíaco, que só é encontrado em um lugar no nosso corpo, que é o coração. Tá bom? Um conjunto de vários tecidos formam um órgão. O órgão é um conjunto de tecidos. Vários órgãos, pessoal, vários órgãos. Por exemplo, pegando aqui o caso tema cardiovascular, coração, artérias, veias, arteríolas, vênulas, capilares, sangue. Se tu pega várias estruturas dessas, elas formam
um sistema, que neste caso é o sistema cardiovascular. Se você pegar, por exemplo, o sistema respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmonares, pulmões, sistema respiratório. Eu falei aí de um monte desses órgãos, tá? Um monte deles. Formam, portanto, o sistema respiratório. Beleza. E aí, quando eu pego sistema respiratório, mais sistema cardiovascular, mais sistema nervoso, mais sistema endócrino, mais sistema digestório, mais sistema excretório, e por aí vai. E por aí vai. Eu tenho uma coisa chamada de organismo. Eu tenho uma coisa chamada de organismo. O organismo é o quê, professor? O organismo é o indivíduo. É você, sou eu, é um cachorro, é um gato, é uma galinha, é um urso, não é? Isso é um organismo. Esses organismos são formados por um conjunto de sistemas. Tranquilo? E aí, meu amigo, quando eu tenho vários organismos de uma mesma espécie, aí nós partimos para a ecologia. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, eu tenho uma coisa chamada população. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Quando eu tenho um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Comunidade. Comunidade é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Tá bom? Mas só que, até aqui, ou seja, até comunidade, eu só falei de fatores vivos. Eu só falei de fatores bióticos, seres vivos. Está faltando eu falar sobre não vivos. Porque senão, não é ecologia. E aí, meu amigo, quando eu trato não só de fatores vivos, mas também de não vivos, associadamente, relacionando-se, aí eu deixo de ter comunidade e passo a ter ecossistema. Opa! Ecossistema. Ecossistema é o quê? Ecossistema é quando eu tenho fatores bióticos associados, relacionando-se com fatores abióticos. Aí é ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma a biosfera. Beleza, galera? Show de bola. Lindo, lindo e maravilhoso. Ficou pancada, hein? Ficou muito bom. Bacana, então. Show de bola. Vamos passar aqui. Vamos falar de ecossistemas, porque, afinal de contas, o que interessa para nós é falarmos sobre ecossistemas. Tá bom? Falar sobre ecossistema. Por quê? Porque ecossistema é um conjunto de indivíduos que estão se relacionando, mas que também estão se relacionando com os fatores abióticos. Tranquilo, galera? Show de bola? Show de bola. Tá bom, então. Vamos falar do ecossistema. Vamos ver aqui o que é exatamente um ecossistema. Você tá vendo esse rapaz aí mergulhando? Tá vendo? Esse cara aí fazendo um mergulho, a cor mais linda do mundo, não é? É bonito, cara. É bonito mesmo. Fazendo esse mergulho aí, coisa bacana, né? Não é legal? Mas
Isso que ele está mostrando é um ecossistema. Tá bom? Isso daí é um ecossistema. Ecossistema são fatores bióticos e abióticos interagindo. Isso é ecossistema, galera. Tá bom? Tudo bem. Então, conjunto de elementos bióticos, aqui, ó, elementos bióticos e elementos abióticos. Fatores bióticos e abióticos, que estão o quê? Interagindo. Estão interagindo e estão, vamos dizer, a partir daí, relacionando, fazendo com que as coisas aconteçam naturalmente, né? O ecossistema é algo absolutamente natural, absurdamente natural, né? Interação entre fatores bióticos e abióticos. Então, isso é... Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Peraí, pronto, certo. Pronto, vem aqui. É isso mesmo. Tive a impressão de ter pulado um slide, mas é isso mesmo. Pronto. Então, vamos lá, galera. Vamos falar dos tipos de ecossistema, já que falar de ecologia é falar de ecossistema, né? Vamos falar dos tipos de ecossistema. Vamos lá, então. Tipos de ecossistema. Olha só. Nós temos os ecossistemas naturais, né? Os ecossistemas naturais. Nós temos aí bosques, como esse aqui. Aliás, é um negócio bonito. Mas um bosque, nem esse eu não sei para você, mas para mim só lembra filme de terror. Né? Para mim só dá a impressão de que quando você dobrar essa curva bem aqui, ó, essa aqui, ó, vai aparecer ou o Jason, da Sexta-feira 13, ou o Michael Myers, do Halloween. Né? A impressão que dá é essa daí. Mas é lindo, o bosque é bonito. É muito comum naqueles filmes dos Estados Unidos, né? Os bosques, as casas escondidas, porque o lugar para ter casa escondida é nos Estados Unidos. O lugar para ter casa escondida é lá. Meu irmão, Santa Maria da Codipe. Cara, você está pensando ali, tal, daqui a pouco aparece ali do nada uma casa no meio do nada, não tem vizinho. É por isso que quando acontece uma morte, uma coisa, né? Ninguém dá conta. Porque as casas são tudo escondidas dentro do bosque. Pelo menos é o que os filmes mostram, né? Os filmes mostram desse jeito. Se realmente é assim ou não, eu não sei, mas que mostra. Ave Maria. Olha os desertos aí, ó, né? Olha os oceanos, olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Hoje eu estava vendo fotos de praia hoje. Minha filha, ela é apaixonada por praia. Aí hoje pela manhã a gente acorda sempre muito cedo lá em casa, por volta das 5 da manhã a gente acorda. E aí, qual foi a primeira coisa? E ela dá trabalho, né? 4 anos de idade, quer dormir mais, tal. Ora, se eu quero, imagine ela. Aí, ela acordou e disse assim: mamãe, eu quero ir para a praia. Olha, do nada. Mas também, meu amigo, quem é que não quer? Ah, minha filha, até eu quero. Coisa linda dessa. Pudesse eu morar lá, imagina. Então, olha só, gente. Olha isso daí. Fatores bióticos, fatores abióticos. Fatores bióticos a gente já sabe, né? A gente já sabe. Porque os fatores bióticos, pessoal, eles estão relacionados com quem? Os fatores bióticos estão relacionados com quem? Seres vivos. Fatores bióticos são os seres vivos. E quem são os fatores abióticos? Já que os bióticos são os seres vivos,
Quem são os abióticos? Gente, os abióticos são os seres não vivos, eu já falei para vocês. Agora, a questão não é essa. A questão é, quem exatamente eu posso tratar desses caras? Quem exatamente? Dos fatores abióticos. Então, vamos lá. Coloquei para vocês aqui, ó, temperatura. Temperatura é fator abiótico, professor? É. Temperatura, por acaso, é ser vivo? Não, né, gente? Se temperatura não é um ser vivo, então, obviamente, é um fator abiótico. Sob temperatura, nós temos animais percilotérmicos e homeotérmicos. Ou endotérmicos. Percilotérmicos são aqueles cuja temperatura do corpo varia com a do meio. E os homeotérmicos são aqueles cuja temperatura ela é sempre constante. E sua variação é muito pequena. E quando está variando, tem alguma coisa errada. É o nosso caso. É o nosso caso. A nossa temperatura, ela é sempre a mesma. 36,5, 36,7, 36,8, né? E aí, essa temperatura, ela só varia quando, por exemplo, você está doente com uma infecção, entendeu? Beleza, galera? Então, vamos lá, ó. Imagina o seguinte. Imagina a temperatura do indivíduo, por exemplo, você tem uma infecção, né? E aí você manifesta uma alteração do corpo, da temperatura do corpo. Está aumentando, isso é febre. Febre quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma infecção em andamento. O corpo está reagindo para combater aquela infecção. Esse é o grande detalhe. O corpo está reagindo para combater aquela infecção. Tá certo? Então, o primeiro ponto é esse aí. Por exemplo, comportamento dos seres vivos. A estivação, estado de letargia induzida em animais por calor seco excessivo. É o que acontece, por exemplo, em caracóis. É fator abiótico. Não é? Vamos dar um exemplo aqui. Tirando as aves, falando da parte de ecologia de um modo geral, essas aves migrando, quando a população de seres vivos se move de um biótopo para outro, em busca de melhores condições de vida, nós estamos aí mostrando claramente um ecossistema acontecendo. Olha os ursinhos, que coisa mais linda, hibernando o bichinho, olha, rapaz, o bichinho tudo hibernando. Você sabe que o urso hiberna, né, gente? Hibernar quer dizer entrar num estado onde ele é uma espécie de sono, né? É uma espécie de sono mais profundo. Tem uns aqui no canal Educação que não dorme, não, faz hibernar. Meu amigo, os meninozinhos para dormir. Moço de Deus, olha a hibernação, perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica. Os ursos, quando eles acumulam muita gordura subcutânea abaixo da pele, eles passam um período da sua vida, ó, período ali hibernando. Ou seja, eles diminuem o metabolismo, consomem aquela gordura, e aí, a partir daí, a partir do consumo daquela gordura, ele está. Porque quando ele está hibernando, ele não está indo atrás de alimento. Aí ele vai, fica aquele período, aquela camada de gordura subcutânea vai sendo consumida, até ele sair desse estado de letargia. Tá?
Partimos agora para a unidade propriamente dita, que é a espécie, né? A espécie. Espécie, galera, como eu falei, é quando você tem indivíduos com características morfofisiológicas muito parecidas. Não vamos dizer igual, né? Mas muito parecidas, tá? Então, quando estão nessa fase, ou seja, de características morfofisiológicas muito parecidas, então nós temos ali uma espécie. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie forma uma população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie forma uma população. Tá bom, galera? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Olha aí esses dois cães aí. Um é um lobo, né? E o outro é um cão, um husky siberiano, né? Acho que é isso. Então, nós temos aqui canes familiares e canes lupus. Né? São dois. O cachorro e o urso, por exemplo, são animais distintos. Está colocando aqui, ó. O cão e o urso são animais distintos. Por quê? Porque eles pertencem a espécies diferentes. Pertencem a espécies diferentes. São, portanto, animais distintos. Né? Beleza? Então, são espécies diferentes. Eles, portanto, não têm capacidade de cruzar entre si em ambientes naturais. E se tiver, professor, não conseguem gerar descendentes. E se gerarem, esses descendentes não são férteis. E isto assegura que são indivíduos de espécies diferentes. Tranquilo, lindo, lindo, lindo. Aí, população de elefantes, né? Sabe do que eu lembro aí? Eu lembro de elefantes tomando água num determinado rio, assim como esse, tentando atravessar, e um crocodilo vindo bem devagarzinho, sorrateiramente, aí pela água, né? E aí ele consegue capturar, obviamente que ele não vai atrás de um grandão assim que nem esse, né? Nem esse, obviamente. Mas ele vai atrás de um bichinho desse aqui, ó. Isso aqui é uma refeição perfeita para ele. Perfeita para o crocodilo. Puxa mesmo, meu amigo. Não tem conversa, não. Já era. Pode ter certeza disso. Não tem nem o que discutir. Ô, bichinho, por que faz isso, hein, professor? Galera, eu só quero avisar vocês. Isso é o normal, tá? Isso é a vida selvagem. É isso. Você não come boi? Ah, professor, mas é diferente. Não, não tem nada de diferente. Qual é o diferente? Diferente é porque o boi está morto e você compra no frigorífico. E aí o jacaré pega vivo e vai comer no lugar dele, no hábitat dele. Gente, são relações ecológicas. O nome disso é relação ecológica. Isso é predatismo. Existe o predador, existe a presa. Esse tipo de relacionamento tem que existir na natureza, senão ela se acaba. Senão os seres vivos morrem de fome. Você não pode, você não tem o direito de chegar lá e dizer: vou impedir esse crocodilo de pegar esse elefantinho. Eu acho isso um absurdo. Eu sou o defensor dos fracos e comprimidos. Fracos e oprimidos. Gente, isso é besteira. Tem que ser assim. Senão eles vão morrer de fome. Tem que ser assim. Tá? Olha aí uma comunidade biótica. Comunidade biótica, você tem indivíduos de espécies diferentes.
Ah, meu amigo. Ah, uma onçazinha dessa. Um leopardozinho desse. Ó, pegando um bichinho desse aí. Olha, rapaz, coisa mais linda. Rapaz, mas agora esse bichinho corre, viu? Aí não é fácil pegar, não. Vou logo avisando. O negócio é difícil. Mas eu posso dizer a vocês uma coisa. Eles botam mesmo é para matar. Tem que se alimentar, gente. Eles precisam se alimentar. Então, o que é comunidade biótica? É quando você tem um conjunto de organismos distintos, olha aí, ó, convivendo em uma mesma área. A isso nós chamamos de comunidade biótica. Olha o lado esquerdo mostrando o biótopo. Olha o lado direito eu mostrando a biosfera. Tá? Biótopo, território onde vive uma comunidade. Isso é um biótopo. Professor, na minha casa eu posso considerar um biótopo? Pode, quer ver? Na tua casa tem você, provavelmente tem a barata. Não sei se você cria um cão ou um gato, ou os dois. Né? O que mais? É provável que você tenha plantas. E tem os fatores que nós estamos precisando para formar um biótopo. Território onde vive uma comunidade. Ora, você, cão, gato, planta, barata, sei lá quem mais. São espécies diferentes, não são? Então é uma comunidade. Então, o território onde vive uma comunidade, nós chamamos de biótopo. Beleza? E biosfera, professor? Soma de todos os ecossistemas da Terra. Qualquer lugar da Terra onde existe vida, nós chamamos de biosfera. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Olha aí a biosfera, cara, olha. Devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes distintas, a que chamamos de biociclos. 3 partes distintas, 3. Né? Aí nós temos o epinociclo, ecossistema de terra firme, florestas, a parte dura ali da praia, montanhas e desertos. Nós chamamos isso de epinociclo. Epinociclo. Mas nós temos também o talassociclo. Talassociclo, ecossistema de água, seja salgada do globo terrestre. E o liminociclo de água doce. Pronto. Então, terra, vou voltar. Terra, epinociclo. Água salgada, talassociclo. Água doce, liminociclo. Então, todos os ecossistemas de água doce formando uma biosfera naquele local, liminociclo. Todos os ecossistemas de água salgada formando uma biosfera naquele local, talassociclo. Todos os ecossistemas em regiões de terra firme, formando ecossistema naquele local, epinociclo. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Cara, isso daí tá claro para nós, hein? Não tem dificuldade nenhuma. Até aqui tá tranquilaço. De boa mesmo. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Bom, biosfera, os seres de hábitat aquáticos, tanto marinhos quanto ducícolas, são diferentes em 3 grupos distintos. 3 grupos distintos. Tá bom? E quais são esses grupos, professor? Quais são esses grupos? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os... Vamos começar aqui falando sobre o que a gente chama de os plânctons de um modo geral, né? Quando a gente fala de fitoplâncton, a palavra fito quer dizer vegetal.
Quando a gente fala de zooplâncton, nós estamos falando de animais. Ah, professor, nós então dividimos em grupos diferentes? Sim. Nós dividimos entre os vegetais e nós dividimos entre os animais. Então, como é que a gente chama isso daí? Nós chamamos de fitoplâncton e nós chamamos de zooplâncton. Fitoplâncton quer dizer aqueles carinhas que fazem parte de vegetais bem pequenininhos que estão ali no, vamos dizer, no início ali, no início. Bem ali no iniciozinho do nosso ecossistema. Tá bom? Bem no início do ecossistema. Então, quando a gente fala de início de tudo ali, de um ecossistema aquático, nós estamos falando de fitoplâncton. Quando a gente fala de animais que se alimentam desse fitoplâncton, nós estamos falando de zooplâncton. Professor, então nós estamos falando, no caso do fitoplâncton, são os produtores na cadeia alimentar aquática? Sim. E o zooplâncton? Nós estamos falando, portanto, dos carinhas que se alimentam daquele fitoplâncton. Tranquilo, tranquilo? Coloca o tempo para mim aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Isso, beleza, beleza. Zeramos? Muito bem, galera. Volta para mim. 3 minutinhos. Nós vamos para o intervalo agora. E logo em seguida a gente volta. Até já.